Boa tarde, alunos do sétimo ano. Aqui é o professor Lincoln, né? E a aula dessa semana nós vamos utilizar o currículo em ação, né? Atividade 1, vamos dialogar, né? 1.1, o território brasileiro, páginas 191 e 192. Então a atividade pede, né, que os alunos, juntamente com o professor, né, façam uma pesquisa, né, e sobre alguns termos muito utilizados na geografia, né? Então a gente já vai começar a falar de um termo muito importante que é território. Então, tá. O que seria um território? Território é uma área delimitada sob a posse de um animal, um território de um bicho, né? Por exemplo, um cachorro tem o seu território, né? Ele demarca, né? Fazendo xixi no território e ele se acha dono daquele território. E ai de quem entrar no território dele, né? Também de uma pessoa, né? As pessoas têm o seu território, um povo, uma nação tem um território deles, né? Qualquer espaço definido é delimitado pelo poder. Como vocês veem aí, a palavra poder está grifada, né? Por que pelo poder, né? Através das relações de poder, por exemplo, pode ser pela guerra, né? Pela força, pelas leis, né? Uma nação, um grupo de pessoas, né, acabam dominando um território, certo? Então, através das relações de poder, força, guerra e leis, são criadas fronteiras entre países, regiões, estados, municípios, bairros e até mesmo áreas de influência de um determinado grupo, né? Então, o território, por exemplo, de um grupo, né? Um grupo que de uma certa etnia, de uma certa raça, dominam certos bairros, aquele é o território deles, né? Ou mesmo de uma gangue ou de gangues rivais, né? Algumas ruas, alguns bairros pertencem a uma gangue, outras ruas pertencem a outras, né? Então, o território é uma área delimitada, né? Pode ser pelo animal, por uma pessoa, por um grupo, né? E elas detêm um poder daquele local, certo? Seja pela força ou pelas leis. Tudo bem? Uma outra palavra muito utilizada em geografia, né? Fronteira, né? Então, o que seria fronteira? Fronteira é uma linha imaginária. Lembrando que linha imaginária, elas não existem de verdade, né? Nós costumamos desenhar as linhas imaginárias nos mapas, né? Para podermos ter uma noção aonde começa um determinado território ou um determinado espaço, aonde começa um outro território, um outro espaço, né? Ou um marco histórico ou geográfico, né? O que seria um marco geográfico, né? Um marco geográfico de uma fronteira pode ser um rio, né? Um rio pode fazer fronteira, né, entre um país e outro, né? Um rio importante, de repente, né, divide de um lado é um país e de um outro lado é um outro país, né? Então, esse seria o limite geográfico, que separa duas ou mais nações, países. Então, fronteira é uma linha imaginária que nós desenhamos nos mapas, né? Ou um marco histórico, né? Pode ser, de repente, uma montanha muito importante para um determinado povo, uma determinada nação, né? Que tem alguma história importante para aquelas pessoas. Pode ser também um rio, aí seria uma separação geográfica que separa duas ou mais nações, certo? Uma outra palavra muito importante em geografia é a palavra divisa, né? Quando a gente fala a questão de dois estados, nós não podemos utilizar a palavra fronteira entre um estado e outro. Nós utilizamos a palavra divisa. Então, esse termo é empregado para apontar a delimitação de dois estados. Exemplo, a divisa entre os estados de Goiás e Minas Gerais.
né? E não a fronteira entre estados de Goiás e Minas Gerais, mas sim a divisa, né? Então utilizamos a divisa para separar os estados, fronteiras, os países. Bom, nesse mapa aqui, né, o título é Fronteiras do Brasil, né? Nós temos um mapa da América do Sul, certo? Né? Nós estamos aqui com o Brasil, estão localizando o Brasil, nosso país. E os seus vizinhos, né? Os nossos vizinhos, né? Aqui em cima nós temos a Guiana Francesa, depois Suriname, a Guiana, Venezuela, Colômbia, o Peru, a Bolívia, o Paraguai, o Uruguai e a Argentina. De todos os países da América do Sul, né, apenas 2 países não têm fronteira com o Brasil, né? Ou seja, que não estão do lado do nosso país, né? E não tem uma linha imaginária que divide esses 2 países, eles estão afastados, que é o Equador e o Chile, certo? Ó, vocês podem observar no mapa que Chile e Equador não fazem fronteira com o Brasil, né? Então vamos lá, a Guiana Francesa, que está lá com a linha azul, tem uma fronteira com o Brasil de 730 quilômetros, né? Já o Suriname, né, tem uma fronteira, né, que separa o Suriname e o Brasil de 593 quilômetros. Já a Guiana, aqui do lado, tem uma fronteira já maior de 1.606 quilômetros, que divide os 2 países. A Venezuela, 2.200 quilômetros, né, de fronteiras com o Brasil. A Colômbia, 1.644 quilômetros, né, que separam os 2 países. O Peru, 2.995 quilômetros de fronteira, né? Parece que o Peru é o segundo país que tem a maior fronteira com o Brasil. A Bolívia tem 3.423 quilômetros de fronteira com o Brasil. É o país que tem a maior fronteira com o Brasil, né? Nosso vizinho aqui do lado. O Paraguai, 1.365 quilômetros de fronteira. A Argentina aqui, 1.261 quilômetros de fronteiras. E o Uruguai, 1.068 quilômetros de fronteiras, né? Então tá, né? É uma aula rápida, né? Para a gente poder entender alguns termos importantes, como fronteira, né? Territórios, divisas, certo? Eu vou passar 2 perguntas para vocês, né? E a primeira pergunta vocês podem estar respondendo, deixando a resposta no Facebook, no Centro de Mídias, podem também estar deixando as respostas no WhatsApp, né? No meu particular. A primeira pergunta vocês podem estar revendo o vídeo, seria o que é uma fronteira, né? O que é uma fronteira, né? E a segunda pergunta é também bem fácil, né? É só observar o mapa. Quais são os 2 países da América do Sul que não fazem fronteira com o Brasil? Tudo bem? Então, a primeira pergunta, né? O que é uma fronteira? E a segunda pergunta, quais são os 2 países da América do Sul que não fazem fronteira com o Brasil? Bom, a aula dessa semana é essa aqui, né? Obrigado a vocês, aos alunos, né? Na próxima semana, né, eu volto com uma outra atividade para vocês, tá? Até a semana que vem.